Nós estamos aqui diante de uma situação que pensamos que tem sido recorrente a nível da atuação, na forma de como os agentes do SIC têm atuado recorrentemente a nível da nossa sociedade. Eu penso que aqui um conflito de interpretação da norma ou aqui um abuso gritante dos direitos fundamentais do cidadão. Reparem, eu estou aqui em linha com um cidadão que ligou agora para mim, que está a reportar que o seu sobrinho esteve na via pública a presenciar, em flagrante, uma atuação de supostos agentes do SIC que estavam supostamente a deter um menor de idade, disse que tem supostamente 13 anos, com a devida ressalva, 13 anos. O menor está a ser detido pelos agentes do SIC porque supostamente está implicado com crimes de furto ou de roubo, se quisermos aqui qualificar. Mas ocorre que o SIC está na via pública, está em exercício de função pública e tem cidadãos ao lado a olharem para o cenário, o agente a autuar o menor, e o cidadão entendeu fazer uma filmagem para poder, fiscalizar naturalmente o ato do agente do SIC ou dos agentes do SIC que citam no Rocha Pinto que estava em cena em razão da situação. Olha, os agentes do SIC supostamente depararam-se com o jovem a filmar o cenário, foram também atuar o sobrinho do senhor está agora aqui em linha, e deram ordem de detenção. Quer dizer, neste momento que estamos a falar, o jovem está detido com o menor na mesma cela. Vamos ouvir aqui rapidamente o que terá ocorrido, porque eu acho que o SIC não pode brincar com a liberdade das pessoas. Depois do bem-vida, o bem-liberdade, o bem-valor jurídico e humano, liberdade, é o bem de maior relevo, de maior importância para a vida do ser humano. Não se dá voz de detenção se no concreto não há indício suficientemente bastante que dá conta que um determinado cidadão cometeu um ilícito criminal. A pergunta que coloco é: qual é o crime do cidadão? Estando na via pública, se tratando de um agente público, funcionário público, que é pago com as suas contribuições fiscais, está a fazer, quer filmar o ato do agente para fiscalizar, até porque me parece ser um ato normal, à medida em que quem não tem culpa no cartório, não tem de que recear, quem não deve não teme. É até bom, e isso é que ocorre, por exemplo, a nível de outras latitudes, a nível do Brasil. Os polícias andam, inclusive, com câmaras para poder a sua atuação ser fiscalizada, ser escrutinada, se de facto estava ou não em conformidade com a lei, ou se caminhou ao arrepio da lei. Eu estou em linha aqui com o nosso ilustre cidadão. Boa tarde. Está a falar diretamente a partir da página de Elder Chuto, embaixador do povo. Ligou para nós. Diga-nos, por favor, o que é que está a ocorrer, afinal de contas. Senhor embaixador do povo, o que ocorreu é o seguinte: há uma cúpula dos menores de idade que foram romper uma cantina de noite. Então, por sua vez, por ele romperem a cantina, e parece que o dono da cantina veio dar a queixa aqui no comando da universidade. Mas quem rompeu, só para fazer entender quem está nos acompanhar, quem rompeu a cantina é o menor de idade. Sim, é o menor de idade, uma cúpula de menor de idade. Uma cúpula de menores, numa certa noite. Isso foi quando? Ontem? Ocorreu ontem o facto? A ação ocorreu ontem, e o rapaz foi detido hoje. Ok. À tardinha. Então, como assim que detou o rapaz, então, meu sobrinho estava lá a filmar. E por sua vez, assim que receberam-lhe o telefone, porque não podia filmar, e trouxeram para ele acompanhar na esquadra. Quando chegou aqui na esquadra, puseram ele na cela, e até agora, nesse momento, ele está na cela. Não libertam teu sobrinho. Não restituem a liberdade do teu sobrinho. O teu sobrinho tem quantos anos? Meu sobrinho tem 40 anos. Tem 40 anos. Ele estava na via pública a presenciar a atuação dos agentes do SIC que estavam a deter os menores que supostamente assaltaram uma cantina, não é? Na noite de ontem. Assaltaram uma cantina ontem à noite. Pois. E foram detidos. Ok. Mas diga-nos só, está a falar de menor, quantos anos tem de concreto esse menor, do que pode apurar? O menor provavelmente deve ter uns 13 ou 14 anos. 13 ou 14 anos.
Mas então em que esquadra, neste momento que está a falar para nós, está em direto, está em que esquadra? Porque nós estamos a fazer uma denúncia pública. Estamos aqui na esquadra de Capipa. Capipa, isso é onde? No Rocha Pinto, aqui no Capipa. Rocha Pinto, de que lado mais ou menos? Tem ali um ponto de referência? Sim, aqui quem entra, a referência é quem entra na Praça do Imbondeiro, sempre a descer, tem uma esquadra de Capipa, onde nós estamos. Ok. Pois, eu acredito que não é esta orientação que a supraestrutura diretiva do órgão do Ministério do Interior tem baixado para o seu subordinado. Porque vamos só reparar aqui uma coisa. Nem precisamos ser jurista para compreender que não estamos aqui diante de nenhum tipo legal de crime. Não se preenche nenhum tipo legal de crime que possa ser passível de privar a liberdade do senhor de 40 anos que estava na via pública a presenciar o ato, a atuação do SIC. Deve ser fiscalizado, é muito natural que um cidadão, porque o SIC não está no exercício de uma função privada, se ele estivesse dentro da sua casa, no seu quarto, com a sua mulher, ou em privado, vá lá, ali é uma coisa diferente. Ele está no uso do exercício de uma função pública. E depois, por agravante, está na via pública, mesmo que não fosse a Câmara do Cidadão, a fiscalizar a forma da atuação do agente. Podia ter sido as câmaras públicas. Portanto, onde é que está aqui o problema? Qual é o receio que o agente do SIC tem de ser fiscalizado pelo cidadão para ferir se de facto esteve ou não dentro dos marcos da legalidade? Porque o ato dos agentes, ir em regra, devia ser mesmo fiscalizado de forma pública. Devia ser. Quem não deve não tem. Agora, dar ordem de detenção, privar a liberdade de um cidadão de bem. Quer dizer, qual é o respaldo legal? Eu quero encontrar aqui, à luz do direito, qual é a lei, qual é a norma, qual é o artigo que de facto lhe dá cobertura legal para deter um cidadão que só está a fiscalizar o ato do agente do SIC. Qual é a lei? Qual é a lei? Para já é que menor de 13 anos não pode ser detido. Para já. Não tem idade penal. Não tem idade penal para lhe ser dado voz de detenção e ser posto numa cela. Não pode. A idade penal são 16 anos. Ao ser verdade que esse menor só tem 13 anos ou só tem 14 anos, isso é grave. Dá claramente abuso de poder e exercício de função. Esses agentes do SIC, eu peço que identifiquem os agentes. Não sei se me está a ouvir. Não sei se conseguiram identificar os agentes. Conseguiram saber quem são esses agentes, como se chamam, tem o número do NIF. Conseguiram tirar algum dados desses agentes? Não temos nenhum número do NIF, nem conhecemos os nomes dele. Não tem nenhum número do NIF, também não sabe o nome dele. Então, quer dizer, fizeram uma atuação sem se identificar. Nenhum deles se identificou. Não prestam. E qual é a informação que eles prestam para a família, no caso, o senhor e os seus parentes que se encontram no local, não é, da esquadra? O que é que eles prestam como informação? A informação que nos prestam é que dizer porque a filmagem que ele fez é crime. Sim, mas disseram que é crime de quê? Qual é o artigo que ele feriu do Código Penal? Não referiu nenhum artigo, não falou nenhum artigo do Código Penal. Só disseram que é crime de detenção, porque ele também veio sem maneira, veio com arrogância, que é para poder receber o telefone dele. É por isso que, como ele veio sem maneira, então lhe meteram logo na cela. Não sei se depois disso ele diz que depois vai mandar isso para o Ministério Público, vai ser julgado, vai haver julgamento sumário. Nós ficamos assim. Mas, João, desculpem-me lá, eu não sei se nós estamos mesmo bem. Não é normal isso. Não é normal isso. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Tá bem, meu ilustre cidadão, obrigado pela denúncia. Nós vamos reportar, aliás, estamos em direto agora, as autoridades nos acompanham. Vamos ainda assim, em reforço, remeter para algumas autoridades a nível do setor do SIC nacional, porque eu acho que essas coisas têm que ser combatidas. São esses mal que faz com que o país seja mal falado. São esses mal que faz com que quem governa seja inequivocamente mal falado. São esses mal que de todo arrepia, repulsa, indigna. Quer dizer, um Estado vai ao arrepio daquilo que são os princípios estruturantes que norteiam um Estado democrático e de direito. Não se pode brincar com a liberdade do cidadão como se estivéssemos a beber água, como se estivéssemos a criar algum esporte. Liberdade é liberdade. Não se brinca com a liberdade do cidadão de forma leviana.
Eu acho que isso deve ser combatido a nível das estruturas do SIC. O novo diretor-geral do SIC não pode aceitar isso no seu ploiro. Não pode aceitar isso, porque os erros dos filhos do subordinado repercutem-se inequivocamente de forma negativa para a imagem dos pais, para a imagem da liderança. Portanto, nós precisamos começar a lutar para, não só em defesa dos direitos humanos, não só em defesa dos direitos humanos, mas também para que se respeite a lei. Qualquer ato desencadeado por qualquer agente da autoridade pública deve ter respaldo legal, deve obedecer o primado da Constituição e da lei. Deve estar acobertado com o princípio da legalidade democrática. Portanto, a denúncia está feita, nós vamos insetar contato. Garanto que se hoje não sair, por favor, voltem a ligar para nós. Nós amanhã iremos para lá, de manhã cedo será a primeira coisa a fazer, para, primeiro, apurar quem são os agentes, porque esses agentes não podem estar impunes. Esses agentes devem ser exemplarmente responsabilizados. Quando o cidadão não denuncia, quando o cidadão não participa do facto, quando o cidadão não apresenta queixa contra um ato que configura-se como abuso de poder, como abuso de autoridade, em exercício de função, nós continuamos a legalizar com que essas arbitrariedades, esses abusos de poder, continuam a prevalecer no nosso seio. Não, temos que combater, temos que lutar para denunciar isso. Eu acredito que não é essa a orientação da supra-ordenança, não é. Não é. O que ocorre é que alguns agentes, não são todos, por excesso de exercício de função, abusam dos limites pela qual norteiam o exercício da sua atividade. Portanto, se ele não sair hoje, por favor, amanhã volta a ligar para nós, de manhã cedo. Essa será a nossa primeira atividade a exercer. Nós vamos lá, já nessa qualidade, naturalmente, vamos nos constituir advogado do teu sobrinho, de forma gratuita, para poder repor a normalidade, repor a legalidade. Eu não estou a ver qualquer que seja o digno representante do Ministério Público que vai validar uma detenção tão grosseira, tão arbitrária como essa. Não estou a ver. E isso é que é grave. Algumas vezes ocorre. E aqui chamamos mais atenção. É para os dignos representantes do Ministério Público que tenham mais responsabilidade em razão do ofício, porque são os técnicos por excelência, são esses os grandes operadores do direito e da justiça, são esses que conhecem o direito e a justiça, que devem dizer não, isso não é legal, isso é legal. Porque eu estou aqui à procura, qual é o crime em concreto que este cidadão de 40 anos, que supostamente viu meninos, crianças de 13, 14 anos, na via pública, a ser autuado por supostos agentes do SIC, por terem praticado atos de invasão, de roubo, de furto, diante de uma suposta cantina de um irmão maliano. E ocorreu ontem, conforme ouvimos a narrativa dos factos, ocorreu supostamente ontem de noite. Hoje foram autuados, foram levados às quadras, deu-se ordem de detenção. Mas na via pública tinha um cidadão que entendeu que é para que eles são menores, em razão da defesa do superior interesse dos menores, porque o menor não pode ser preso, entendeu? Filmar o ato para fiscalizar se de facto a ação daquele agente do SIC é legal ou não é legal, ou se de facto está em conformidade com a norma legal. Qual é o crime nisso? Qual é o crime nisso? O agente, primeiro, está no exercício de função, está identificado, está com colete, está na via pública, o ato é de interesse público, o ato é público. Qual é o problema de ser filmado? Por que os agentes em Angola têm medo de ser filmado? Por que o agente em exercício de função tem medo de ser filmado, tem medo de ser escrutinado pelo cidadão? O cidadão está a fiscalizar se o seu ato está ou não conforme a justiça. Pois então, ilustre, obrigado pelo sinal. Volta a nos reportar em que está a situação, se restituir ou não a liberdade dele ainda hoje. Depois de terminar a live, eu vou ligar para algumas entidades a nível do SIC local para fazerem uma intervenção pontual, saber quem são os agentes, porque quando não se pune esses agentes, pensa-se que praticaram um ato normal. Quer dizer, vamos proliferar arbitrariedades sucessivas a nível da nossa praça social. Isso não podemos aceitar. Tem que se lutar para poder chamar a razão e a responsabilidade de quem anda em contramão com a lei. A lei é para todos, princípio da universalidade. A lei é para todos, direito da igualdade.
Obrigações gerais. É grave isso. Desculpa, quer dizer mais alguma coisa? Não. Não sei se mesmo só. Tá bem, não há problema. Volto a reportar. Nós vamos estar milimetricamente a acompanhar a situação. Caso ele for presente ao Ministério Público, não deixa que ele seja ouvido. Peço à família, pelo Ministério Público, sem nos ligarem. Ligam para nós, vamos lá, já, na qualidade de advogado, vamos nos constituir nos autos para questionar ao Ministério Público qual é o crime que está aqui. Qual é o crime presente. E se for a julgamento sumário, pior ali, é a pior borrada que podemos apreciar. A não ser que, de facto, o SIC faça prova concreta, visivelmente comprovada, de que o teu sobrinho cometeu um ilícito penal. Ali é outra coisa. E aqui queremos ressalvar qualquer erro de atuação que seja da nossa parte. Mas se de facto o que está a contar é que ele só estava a gravar o ato no momento que o SIC está a atuar, não há crime aqui, não há possibilidade de existir algum tipo legal de crime que possa ser preenchido para que, no concreto, o seu sobrinho seja levado ao calabouço. Muito obrigado. Estamos ao vosso dispor. Comuniquem, amanhã estaremos lá para acompanhar o caso. Saudações. Obrigado. Até já. Ok. Família, são situações que recorrentemente temos registrado a nível da nossa sociedade. O SIC, o agente do Serviço de Investigação Criminal, tem responsabilidade. Ele é um operador, é um técnico da justiça, é um operador do direito e da justiça. Portanto, se ele não respeita a lei, quem é que vai ser chamado a respeitar a lei? Imagina um cidadão leigo em razão da matéria. Imagina um cidadão leigo. Pois, então são estas e outras situações que nós temos que começar a denunciar. Nenhum agente do SIC está acima da lei. O tribunal não está acima da lei. O procurador não está acima da lei. O advogado não está acima da lei. Qualquer que seja o operador do direito e da justiça deve respeitar os comandos da legalidade, os termos da Constituição e da lei. Como é possível isso? Então, o cidadão filmar um agente que está na via pública, no exercício de uma função pública, a fazer uma atuação pública, isso é crime? Crime de quê? Crime de quê? Porque, para já, quem está a cometer um crime ali de abuso de autoridade é o agente que supostamente está a prender uma criança. Se de facto, com a devida ressalva, o menor só tem 13 anos, não pode ser detido. Isso é líquido. Não pode ser detido, não tem idade penal para ser detido. Não tem idade penal para ser detido. Excelências, autoridades, afeto ao setor do SIC nacional. Com máximo respeito, nós temos boas relações com vossas excelências. Esse ato deve ser condenado. Não podemos legalizar arbitrariedades. Não podemos legalizar injustiças. Não podemos legalizar atos que estão aquém e à margem do procedimento legal. O cidadão tem 40 anos, está na via pública, está a presenciar na via pública o SIC a fazer atuação para a detenção de menores de idade que supostamente invadiram uma cantina. Ok, até ali, sim, de facto os menores estão em conflitos com a lei. Mas qual é o tratamento que se dá quando o menor está em conflitos com a lei? A lei diz. A lei diz qual é o tratamento. Nem se pode colocar os menores na mesma sala com aqueles cidadãos maiores de idade que cometem crimes arrepiantes. Crimes ultraviolentos. Não se mistura menor com cidadãos já com instinto criminoso de alta perigosidade. Não se mistura. Não se mistura. Partilhem, por favor, a mensagem. Façam chegar às autoridades. Esquadra da Capipa, salvo erro, Capipa ou Capita, salvo erro, Rocha Pinto, junto à moagem, para se saber quem são os agentes que fizeram essa atuação, com que fundamento de razão, quais são os argumentos que têm a apresentar, qual é o indício suficientemente bastante, porque a detenção requer comprovadamente indiciar elementos suficientemente bastante que dão conta que o indivíduo cometeu um ilícito criminal.
Qual é o ilícito criminal que ele cometeu? Está gravado na via pública. Não se trata de uma atuação privada, de domínio privado. Ah, se o SIC está na sua casa, no lazer, com a sua família, está fora do âmbito do exercício de uma função pública, está no âmbito do exercício de uma função privada, o cidadão intromete-se na sua residência para fazer filmagem da sua intimidade privada, ali é outra coisa. Mas ele está na via pública. E o agravante, aqui aproveito o ensejo. Aproveito o ensejo para reforçar o seu comandante-geral da Polícia Nacional. Seu comandante, parece que, e com devido respeito, está a haver muitos excessos dos seus agentes. Muitos excessos. Eu tenho recorrentemente observado, que agora virou moda que os nossos irmãos agentes da ordem pública, repara, motoqueiros da ordem pública, param recorrentemente viaturas dos cidadãos sem qualquer indício suficientemente bastante que leva com que, no caso de flagrante delito, havendo uma infração, havendo uma lesão à lei, havendo um ato que deve levar o agente a fazer uma atuação preliminarmente pontual, para depois encaminhar ao órgão de direito, os agentes estão a atuar. Quer dizer, por que o agente, o motoqueiro, que não é trânsito, não só motoqueiro como os normais patrulheiros, estão a parar os automobilistas? Por quê, Excelência? Por quê? Será que temos uma circular? Será que há alguma disposição normativa de âmbito administrativo exarado, assinado por Vossa Excelência, que lhes confere esse poder? Porque, senão, estamos aqui diante de flagrantemente de uma usurpação de competência orgânica. Estamos diante de uma usurpação de competência funcional. Não é competência do agente da ordem pública parar os carros, salvo em questões admissível, objetivamente justificável e meramente excepcional. Salvo. Noutros termos, não pode fazer. Sobretudo nossos os irmãos, vá lá, permitam o termo, os brancos, né? A raça branca está a passar mal. Está a passar mal. Mas esses atos só têm uma única explicação. Indicia conduta desviante e tendência de práticas de atos de corrupção. E se quer combater a corrupção, justamente numa fase dessa, em que a luta do combate à corrupção é a principal bandeira de governação do Presidente da República. E acho que mesmo é exatamente nessa fase em que a corrupção parece que disparou. Parece que a corrupção disparou de que maneira? De forma arrepiável. Como se nunca antes tivéssemos observado. Porque parece que as pessoas... eu não sei o que é que está-se a passar. Nós estamos mesmo, de facto estamos doentes, não é normal. Como é que numa fase em que a corrupção é a principal arma de bandeira, de luta, de governação, de quem está a governar, mas é justamente nessa fase em que há muitos indícios de atos de corrupção. Há muitas tendências de manifestação de corrupção. A pergunta que se coloca, Sr. Comandante-Geral, por que é que tem que ser recorrentemente, sem que haja um fundamento ultra justificável, o agente da ordem pública, que devia garantir a ordem pública e não imobilizar a ordem, e não importunar a ordem? Porque muitas das vezes esses atos acabam por importunar o automobilista, que está cansado, está a vir do serviço, só está fixo, o seu olhar, a sua mente só está reprogramada para chegar em casa, descansar, estar com a sua família e garantir o seu repouso. Mas ainda assim, em cada esquina. E depois fica-se muito nas esquinas, sem iluminação possível. Uma outra coisa, Sr. Comandante-Geral. Repara aqui um promenor. Por que o agente motoqueiro, tem de estar totalmente mascarado? Totalmente mascarado. Não há possibilidade de detectar a identidade do motoqueiro. Não há. Ele para o automobilista, está com aquela máscara preta, tem um capacete, não se pode ver o rosto dele, não tem o NIF ali com ele, identificador pessoal dele, da sua identidade. Quer dizer,
não tem o passe para exibir, porque agora há muitos falsos agentes. E Vossa Excelência tem reportado isso. Muitos falsos agentes, que passam se fazer de agentes, mas no fundo não são agentes. E Vossa Excelência tem denunciado isso. E como é que o cidadão vai saber que está a falar, na verdade, com a gente que tem autoridade e tem, vá lá, a prerrogativa legal, tem legitimidade para lhe autuar e poder, vá lá, inquirir a sua identificação. Porque se ele não está identificado, eu não posso aceitar que um agente não identificado me inquira. Não posso aceitar isso. Dali é que é importante que Vossa Excelência passe a mensagem, mediante circular, mediante instrutivo, para dizer que o agente, quando faz uma autuação que se preze necessária e justificável, ele precisa estar devidamente identificado. Porque o cidadão tem que saber com quem está a falar, Excelência. O cidadão tem que saber se, de facto, essa gente vai me garantir proteção ou se é mais um delinquente. Ele tem que saber, Excelência. Por amor de Deus, não há aqui mal nenhum no nosso ponto de crítico, construtivo. O que queremos é alertar Vossa Excelência que esses erros vai macular o vosso bom nome. Vai macular o bom nome da vossa instituição. Tem que garantir proteção e salvaguarda absoluta do bom nome institucional da vossa corte, administrativa ou jurisdicional. Portanto, por amor de Deus, eu penso que estamos a resvalar para atos de desordem funcional. De desordem funcional. Porque se de facto, em flagrante delito, qualquer cidadão pode deter e o agente deve deter. Mas tem que haver elementos, indícios, suficientemente comprovado, que dá conta que de facto o cidadão, determinado cidadão, estava a cometer um ilícito penal. Fora disso, não se pode brincar com a liberdade da pessoa humana, Excelência. São os direitos humanos. São os direitos fundamentais atinentes à vida da pessoa humana. Depois da vida é a liberdade, Excelência. Ninguém, nem mesmo essa gente, que prendem de forma arbitrária os cidadãos pacatos, gostariam de ser detidos nas mesmas circunstâncias. Nem mesmo ele que está a fazer isso. Portanto, não faça ao outro aquilo que em momento normal você não gostaria que fizessem consigo. Sempre que tiveres que tomar uma atitude arbitrária, desabonatória, ilegal e incorreta, mete-se no lugar daquela pessoa pela qual você está a praticar o ato. Mete-se no lugar dele. Faça de conta que aquela pessoa que você está a agir com violência, com brutalidade, com arbitrariedade, com abuso de exercício de função, é você. Faça de conta que é você. Para você sentir o que ele está sentindo na pele. Salvo, não havendo alternativa e havendo fundamento visivelmente comprovado. Elementos bastantes. É que você não tendo alternativa tem que deter, porque de facto o crime permite que haja privação da liberdade. Permite. Mas fora disso, não façam isso. Isso é Estado democrático. É um Estado democrático e de direito, Excelência. Democrático e de direito. Tem leis. Tem que se respeitar as leis que Vossas Excelências que aprovam. Tem que se respeitar isso, por amor de Deus. Não vamos banalizar o país a este nível. Não vamos fazer isso. Nós somos contra todo ato de injustiça, mas todavia somos sempre a favor da justiça, a favor da razão, a favor da verdade. Quando a gente tiver razão, vamos dizer não, a gente tem razão. Quando a gente não tiver, temos que ter o coragem de dizer que não tem razão, Excelência. Quando o Estado tem razão, quando não tem, não tem. Quando o cidadão tem razão, vamos dizer que tem razão. Quando o cidadão não tiver, vamos dizer não tem razão. Assim não podemos caminhar, Excelência. Assim não podemos caminhar. Então, por favor, este ato agora no Rocha, em que o cidadão é detido por estar a filmar, a pergunta que se coloca é: qual é o tipo legal de crime que foi ali, que foi aí violado? Qual? O SIC, estando no exercício da função pública e no âmbito da salvaguarda do superior interesse público, ele não goza do princípio da reserva da intimidade da vida privada. Não goza da reserva privada. Ele está no exercício de uma função pública. Ele, se não deve, não teme. Se ele sabe que está a andar em conformidade com o procedimento legal, ele até deve se sentir orgulhoso. Ele se fizer uma atuação que, de fato,
se norteia nos marcos da legalidade, ele vai dar exemplo aos demais, ele vai dizer à sociedade que afinal, a nível da corporação, temos agentes exemplares, temos agentes que de facto, quando estão a atuar, primeiro agem com modéstia, né? Salvo nos casos em que a coercibilidade é a primeira ratio, mas agem com modéstia, agem com ética, agem com urbanidade, agem com deontologia profissional, agem com respeito à dignidade da pessoa humana. Ele tem que se sentir até satisfeito em que está a ser filmado, está a fazer uma atuação pontual, porque se trata de pessoas que possivelmente estão em conflitos com a lei, e ele está a ser escrutinado. E nesta pública, qual é o mal disso, excelência? Qual é o mal disso? Por amor de Deus, qual é o mal disso? Pronto, aqui fica a denúncia. Se o diretor receado, agora vice-diretor-geral adjunto para o SIC, não estiver a ouvir, esta é uma denúncia que Vossa Excelência deve atuar. Deve atuar. Vamos ver se a nível do provincial conseguimos fazer contato junto o diretor provincial do SIC para atuar, porque é um mau agente é como um mau filho. Ele só envergonha a imagem do pai, só envergonha o bom nome dos seus pais. Um mau agente é como um mau filho, só envergonha. Os seus atos é uma vergonha, só vexata. Ele só vexata o bom nome dos seus pais. Portanto, temos que salvar o bom nome das instituições públicas. Não é por causa de um agente, dois agentes, que vamos, ab início, condenar todo o órgão. Não! A questão não é o órgão, é o agente, é um ato individual dele. Mas essa gente não pode estar impune. Não pode estar impune. Essa gente deve ser, sempre que atuar mal, deve ser denunciado. E deve ser exemplarmente responsabilizado nos termos da lei. Porque quando não se responsabiliza, nós ajudamos alguns supostos delinquentes infiltrados dentro da organização a cometer atrocidades que atentam contra o bom nome institucional do órgão. Não podemos aceitar isso. Então, família, muito obrigado. Amanhã nós vamos ao encalço da situação e vamos trazer novas evidências. Não é normal, não façam isso. Gravar o agente que está a atuar na rua é muito normal. Muito normal. Não há nenhuma lei proibitiva. O que não está proibido está tacitamente permitido. Está tacitamente permitido. Se não há nenhuma norma proibitiva que diz que, estando o agente na via pública, a fazer uma atuação pública, de interesse público, não pode nenhum cidadão gravar o ato, o momento, então onde é que está o crime? O que a lei não proíbe, ela permite tacitamente.